Olá, seja bem-vindo ao dia 71 de 365 lendo a Bíblia. E estamos no livro de Josué, entrando na Terra Prometida. E hoje os capítulos de Josué são os capítulos 5, 6, 7 e 8. Então aqui no capítulo 5 a gente vê a circuncisão dos filhos de Israel. Porque nesse tempo que eles ficaram lá no deserto, eles não foram circuncidados. Só que era uma ordenança que Deus tinha deixado para os filhos homens. Eles deveriam ser consagrados, né? Então, assim, no verso 6 do capítulo 5 nós lemos: Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto e até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Ou seja, os resmungões, os velhos, não entraram na terra. O que é interessante a gente ver aqui? Que no deserto eles continuaram procriando, as crianças continuaram nascendo. Então o deserto não é um lugar onde você fica assim, eu não vou fazer nada até chegar lá. Não, eles permaneceram em movimento durante o deserto. 7. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então aqui o Senhor começa assim, não tem como vocês entrarem. Porque assim, no deserto, querendo ou não, eles estavam completamente protegidos pelo Senhor. Eles não guerrearam com ninguém. O embate deles era eles com eles mesmos lá dentro do acampamento. Então eles estavam protegidos, só que Deus falou assim, agora que vocês vão expulsar os outros povos, que vocês vão entrar em guerra, vocês têm que cumprir a aliança. Tem que cumprir a ordem do Senhor. Aqui também eles celebram a Páscoa. Ali, né, no dia, eles fizeram a Páscoa ali. E vão ali para a primeira guerra, que é, no capítulo 6, a destruição de Jericó. Né? Tanto quem nunca cantou aquela musiquinha, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Então assim, vamos lutar contra Jericó. É a primeira guerra deles. E é muito interessante como eles ganham esta guerra. Eles ganham esta guerra. Deus aqui começa a operar novamente grandes maravilhas no meio deles. Jericó, eles tinham uma ordenança, que era assim, para vocês conseguirem entrar em Jericó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão tocar a trombeta. Só que antes de tocar a trombeta, vocês vão circular Jericó durante 6 dias. No 7º dia, vocês vão rodeá-la por 7 vezes. Então, capítulo 6, verso 15 diz, no 7º dia madrugaram, olha que loucura, né? Eles tinham que conquistar aquela cidade e tinha muros enormes de Jericó. As muralhas, sabe o que é uma muralha? Eu já fui até a muralha da China, gente, muralha é uma coisa surreal, porque é uma coisa assim imponente, a muralha é feita para ninguém penetrar a cidade. E eles rondando aquela cidade. Então imagina, o povo de Jericó olhando aquele povo só rondando a cidade sem fazer nada. Assim, o que esse povo está fazendo? No 7º dia eles tinham que fazer por 7 vezes. Então, capítulo 6, verso 15. No 7º dia madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Nos outros dias era só uma vez. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo, gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, e ela, tudo que nela houver, somente ficando livre. Raabe, né? Então, se você leu Raabe lá, escondeu os espias, eles fizeram um tratado com Raabe. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. Olha a ordem, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem posse para si.
Então o povo gritou, os sacerdotes tocaram as trombetas, ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si a tomaram, destruindo totalmente a fio de espada tudo que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, tanto os bois, ovelhas e jumentos. Então veja o poder do Senhor, o poder da confiança também, né? Porque imagina, fala assim, olha, a muralha vai cair quando vocês gritarem. Hã? Vai cair que hora, Deus? Senhor, deixa eu te falar sobre o tamanho dessa muralha. Então o Senhor faz isso, né? Confie no Senhor. Ele vai te pedir para fazer umas coisas muito doidas, mas confia, confia, né? Tem pessoas que usam isso como ato profético, eu não condeno, se é o pensamento do Senhor. Tem gente que usa para manipular Deus, aí que tá, você tem que ver. Nós temos a Bíblia como uma maneira de falar conosco, nos dar direcionamentos, tem coisas específicas que Deus dá para cada um de nós, na intimidade que temos com Ele pelo Espírito Santo. Mas tem gente que quer ler Bíblia para manipular o Senhor. Deus não é manipulável. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele também não é um ser humano que pode ser manipulado pelas suas palavras doces, pelo seu dinheiro. Não. Deus é soberano, maravilhoso. Eu acho muito louco essa história de Jericó, que o povo grita e a muralha cai. As muralhas caíram e eles tomaram posse. Porém, no capítulo 7, nós lemos o seguinte, que eles foram lá atacar uma outra cidade, a cidade de Ai, e lá eles foram derrotados. Então eles acabaram de sair de uma vitória. Então, Jericó foi uma vitória, saíram todos assim, uau, Deus realmente está com a gente, vamos, vamos. Aí eles chegaram com tudo na cidade de Ai, e eles não venceram. Eles não venceram. Capítulo 7, verso 6 diz: Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele, os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué dizia: Ah, Senhor, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ei, Josué, você viu tantas vezes Moisés. Você não aprendeu nada, né, Josué? Mas beleza. Continuando, Josué está aqui rasgando o coração para Deus. Verso 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então que farás ao teu grande nome? Josué aqui, né? Já achando que Deus tinha traído eles. Olha que coisa, Josué. Quem nunca também, né, gente? Verso 10. Então o Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Então, quando eles entraram em Jericó, eles tinham um direcionamento muito claro. Eles não poderiam ficar com os despojos de guerra. O que é despojo de guerra? Aquilo a gente vai ver muito ainda na Bíblia. Quando assim, eles entraram, então eles ficaram com a comida, ficaram com o ouro, ficaram com não sei o quê, ficaram com as roupas de guerra. Então assim, os objetos, o material, eles podiam ficar para si. Em alguns outros momentos Deus fala assim, vocês podem ficar com esses despojos. Mas tinha outras coisas que Deus falava, não, vocês não podem ficar. E foi no caso de Jericó. Eles não podiam ficar, e eu li isso agora há pouco, eles não podiam ficar com nenhuma das coisas. Porém, ali, Josué chorando, achando que Deus tinha traído eles, quando na verdade foi Israel que pecou. Foi Israel
que virou as costas para Deus. Foi Israel que não cumpriu com a parte deles. Ou seja, gente, se tem uma coisa que impede o Senhor, Deus ele sempre faz a parte dele. Deus sempre faz a parte dele, porque ele é fiel. Porém, o nosso coração tem que ser leal e fiel também. Se alguma coisa na sua vida está empacada, não está indo para frente, pede para o Senhor te revelar: Senhor, tem alguma coisa que eu desagradei o Senhor, que eu não estou andando como o Senhor gostaria que eu andasse, eu estou em pecado em alguma coisa, que às vezes a gente nem sabe que pecou, mas pode ter um pecado sim, gente. Ou às vezes a pessoa pecou, muito cara de pau, e tá falando: não pequei, não, imagina, eu só roubei, mas tá tudo certo roubar. Eu só fiz um sexo ilícito, mas Deus entende. Não, gente, pecado é pecado. E Deus fala: eu fiz a minha parte. Vocês que não fizeram de vocês, então vão perder mesmo. Então, por isso, uma vida em santidade. Verso 13. Levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês todas as coisas condenadas. Você não consegue ir contra o inimigo se você tem coisas condenadas no seu meio. Você não consegue, né, que é o que a gente, né, o jargão gospel, as brechas. Se tem brecha, o diabo entra. Cuidado, cuidado. Vocês não vão conseguir resistir ao inimigo se você está em pacto com ele, se você está em concordância com ele, se você está alimentando ele na sua vida. O que nos mantém protegido é a sombra do Onipotente, é a sombra do Altíssimo, é estar com Deus em todo o tempo. É isso que nos mantém realmente seguros. 14. Pela manhã, pois vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar, homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, e ele tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. E assim eles conseguem chegar até Acã. Acã pecou. Então eles foram tirando as sortes, eu fico imaginando Acã ali, né? Foi fazendo todo o ritual, tribo por tribo, família por família. Imagina quanto tempo não demorou, né, gente? Não era dar um Google. E Deus estava ali, eles no processo, e Acã pensando: será que isso vai cair mesmo para mim? Por quê, gente? O que levou Acã, na sua soberba, a avareza de Acã, fez ele pegar as coisas e esconder? O que ele ia fazer com aquilo? O que ele ia fazer? Ele achou um absurdo, era uma coisa preciosa, né? O que ele roubou ali. Quer ver, ó? Verso 20. Foi e apareceu até Acã. Eu tô imaginando Acã ali, só esperando: meu Deus, realmente, descobriram que foi eu. 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Então ele começa falando: ó, dá glória a Deus, né? Mas me conta aí o que você fez. 20. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. É sério que você... Cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Cara, quando você para pensar que foi por causa de uma capa, 2 quilos de prata e meio quilo de ouro, é sério que você... é sério que você roubou isso? Então, às vezes, gente, a avareza, os olhos crescem como as coisas, você coloca em... A pessoa perde tanto por algo tão pouco, fala: foi por isso que a guerra se perdeu. Mas estou falando do coração dele. Porque Deus tinha falado: não pega nada, e ele pegou. Por quê? Porque foi lindo, foi para os olhos, o dispor.
Mas ele pegou para esconder. Tá vendo o que o pecado faz com a gente? O que a mentira faz? A pessoa não consegue andar livremente, não é algo que ela consegue exibir, não, ela tem que esconder, porque ela sabe que é errado. E ali, Acã, ele pega e ele é eliminado do meio de Israel, e só assim no capítulo 8 a gente vê que agora sim eles conseguem ganhar a guerra. Eles ganham, né? A cidade de Ai é destruída. Então, meus queridos, que possamos estar atentos ao que nós falamos e fazemos, para saber se realmente nós estamos honrando a Deus na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Porque o que para a mão de Deus sobre nós é o pecado. Não estou em pecado, Fátima, então é provação, é tempo do Senhor, tá tudo bem também. Mas tem essa vida de santificação. Não negocie, né? Então Jacó negocia os direitos de primogenitura por um prato de lentilhas. Agora Acã negocia as vitórias de Israel por causa de 2 quilos de prata e meio quilo de ouro, querido. Poxa! Perde a sua vida por nada. Perde a sua bênção por nada. Ele tinha para ele uma terra que mana leite e mel, uma terra de descanso, uma terra de prosperidade. E ele não conseguiu ter porque preferiu uma coisa pequena. Coisa pequena. Então mantenha o seu foco no Senhor. Mantenha o seu foco em Jesus, porque muito mais o Senhor tem para você. Por isso, assim, vale a pena ganhar o mundo e perder a sua alma. O que ele ganhou? É uma negociação tão esdrúxula, é algo assim tão... Você fala, nossa. Então, assim, pague o preço da santidade na sua vida. Ande com o Senhor, seu Deus. Eles tinham acabado de ganhar em Jericó, de uma maneira milagrosa. E por causa de uma soberba, de uma avareza, ele foi e perdeu. Mas depois o Senhor veio e restituiu. E eles conseguiram destruir a cidade de Ai, depois que eliminaram o mal do meio deles, depois que eles se arrependeram, se reconectaram com Deus. E é assim que continua nas nossas vidas hoje. Amém. Pai, envia a tua luz, Senhor, e nos mostra, Pai, se temos de alguma maneira te desagradado, se temos andado fora da tua vontade, se temos andado errantes, ó Pai, nessa vida e distantes do Senhor. Confronta, Senhor, nos confronta no nosso pecado, na nossa limitação, e que possamos, ó Pai, viver uma vida que realmente agrada a Ti, que possamos andar em vitória em Ti, Senhor, que possamos confiar no Senhor mais do que em nós mesmos. É o que te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.